Senhor presidente, senhores deputados, a bancada do PSOL está em obstrução total aqui na Assembleia. Eu queria até pedir a compreensão dos senhores deputados. O projeto que nós estamos agora discutindo é um projeto de resolução que trata da questão aqui dos chefes da Assembleia Legislativa, que não estão em cargo de comissão, cargos concursados. Depois nós temos um projeto em relação ao concurso público na Polícia Militar. São projetos importantes. No entanto, e eu quero aqui pedir a compreensão dos senhores deputados, existe uma causa, que é uma causa justa, necessária, e que precisa ter o entendimento por parte do governador de São Paulo, por parte da bancada de sustentação do governo, aqui na Assembleia, de que é necessário se abrir uma negociação. As 3 universidades estão em greve nesse momento no estado de São Paulo. Estão sem dinheiro para pagar funcionário. E que nós estamos falando é das universidades que sustentam o ensino, pesquisa e extensão no nosso estado. O que tem de pesquisa científica no estado de São Paulo está galgada nas nossas universidades públicas. Portanto, é inadmissível que esse processo pelo qual passam as universidades, de uma situação de insuficiência total de recursos, não ecoa aqui no plenário dessa casa. Que o governador não se sensibilize diante dessa situação e deixe as universidades públicas aí, jogadas ao mar. Nós sabemos que o PSDB, lá no fundo, é a favor de cobrar mensalidade nas universidades públicas. É a favor de que o mercado regule a questão da educação aqui em São Paulo. Não é pouco o fato de que os que orientam a Secretaria de Educação não sejam os professores da Unesp, não sejam os professores da USP ou da Unicamp, sejam os empresários da educação da Falcone. Isso mostra uma opção de educação, que é uma opção da educação do mercado, ou seja, que os empresários da educação resolvam o problema educacional do estado de São Paulo. Essa é a concepção tucana. O problema é que essa concepção entra em choque com o conjunto da população de São Paulo. Aliás, ao povo que estava na rua de camisa do Brasil, da CBF, nos atos contra a corrupção, quando perguntado sobre quais eram os principais problemas do Brasil e quais eram as políticas públicas mais importantes a receber investimentos no Brasil, 98% disseram: saúde e educação pública precisa ser fortalecida. A própria base, o eleitor do PSDB sabe que precisa ter investimento forte em saúde e educação. Existe aí, vamos dizer assim, um paradoxo, uma contradição entre a direção, o que pensa a direção do PSDB em São Paulo, os seus formuladores políticos, e o que pensam os seus eleitores. O eleitor do PSDB, se perguntado, vai dizer o quê? Que quer sim 10% do ICMS para viabilizar o pagamento e o fechamento das contas das nossas universidades públicas. Se for perguntado se precisa expandir as vagas nas universidades públicas, vai dizer que quer. Se for perguntado se quer mais SUS, vai dizer que sim. No entanto, a política executada é uma política de dilapidação do ensino público. Deve ser por isso que, mesmo depois de ter conversado com o deputado Cauê Macris, líder do governo nessa casa, por diversas vezes, agora acabou de dizer aqui para mim, que o governo não abre mão, não existe negociação em relação à questão da mudança dos recursos das nossas universidades na LDO. E sem contar a demanda dos defensores, dos servidores da Defensoria Pública e as demais demandas que precisavam ser incorporadas na LDO. Portanto, existe uma intransigência por parte do governo. E essa intransigência precisa ser contraposta a uma outra intransigência. Precisa ter uma medição de força aqui. E aí eu quero dizer que a base do governo, nós vamos ficar hoje madrugada dentro, se prepare, nós vamos amanhã cedo também, e nós vamos seguir aqui. Porque não tem outra resposta para a intransigência política a não ser a intransigência. Não tem. O governo não quer negociar nada. Tem mais de 200 propostas de emenda na LDO.
votaram hoje o relatório sem a oposição estar na comissão. Estão querendo passar o trator muito bem. Nós vamos ficar aqui então em pé. Vão ter que passar o trator com a oposição em pé nesse plenário. Esse é o ponto. Agora entrando aqui na questão de mérito, quero dizer à liderança do governo, o vídeo que o deputado Carlos Gianazzi passou que é didático. Ele mostra que de fato tem muito dinheiro. Aliás, os agentes fiscais de rendas, dia 4 de julho, vão entregar os cargos no nosso estado. O ato dos agentes fiscais de renda está marcado. A entrega coletiva dos cargos no estado de São Paulo. Não aguentam mais o sucateamento da carreira mais importante no nosso estado, que é a carreira responsável para viabilizar o orçamento do estado. São eles que fiscalizam o cumprimento do orçamento. E eles estão denunciando que nesse primeiro semestre, 3 bilhões e meio de reais foram dados, não só para donos de frigoríficos, para UTC, para Camargo Corrêa, para empreiteiras que estão inclusive na Lava Jato. O governo Alckmin está fazendo a farra do boi, literalmente, com o dinheiro público, dando perdão de dívida, 3 bilhões e meio só no primeiro semestre, de isenção e perdão de dívidas fiscais, sobretudo do ICMS. Aí vem falar aqui que não tem dinheiro, Cauê Macris, que não tem 500 milhões para dar para as nossas universidades fecharem a conta, que não tem condição de cumprir aí o PL 58 de 2015 para pagar. Os servidores da Defensoria estão em situação já de hipossuficiência. Tem gente já que está passando necessidade pelo valor diminuto dos vencimentos e não tem dinheiro, mas dinheiro para dar isenção para determinados setores, os setores amigos, né? A UCT, a Camargo Corrêa, a Odebrecht, aí tem dinheiro, mas para dar para a educação não tem. 3 bilhões e meio de reais, não sou eu que estou dizendo, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas, que aliás, dia 4 de julho, vão entregar os cargos de maneira coletiva, porque o governo está asfixiando esses servidores. Estão denunciando aí que não tem dinheiro nem para gasolina, para poder fazer a fiscalização do orçamento do Estado de São Paulo, do cumprimento do pagamento aí dos tributos. É só, quem tem alguma dúvida, é só entrar no site aí, do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas e está tudo lá. 3,5 bi no primeiro semestre. Então, eu queria dizer que o governo precisa acenar, precisa ter um aceno. Não é, nós vamos assistir as universidades em greve, servidores sem receber salários, passivamente aqui na Assembleia. Nós vamos sair em recesso, alguns talvez vão viajar, outros não, vamos ficar lendo pelo jornal essas notícias e tendo tido a chance de poder alterar o rumo das coisas. Está passando nesse exato momento a LDO no plenário da Assembleia. É o momento de se discutir essa situação. Nós podemos dar um fim. O governo pode não cumprir a LDO como fez há 2 anos atrás, quando vetou 10% já. É verdade, mas pelo menos quando o assunto entrou na pauta da Assembleia, a Assembleia disse não. Aqui não. Aqui na Assembleia nós vamos atender as universidades. Depois o Alckmin que se explique. Os reitores vão para lá, os estudantes vão lá no Palácio dos Bandeirantes, os trabalhadores das universidades vão para lá. E ele que faça uma reunião, uma negociação, se não puder dar os 500, dá 450, dá 300, parcela, mas tem que sinalizar com alguma coisa. O que não dá para fazer é cruzar os braços e a gente fingir que não está acontecendo nada. A arrecadação do ICMS despencou, o governo aprofundou as isenções, deu perdão de dívida, fez a farra do boi com o ICMS do Estado de São Paulo. Agora as universidades estão sem dinheiro para pagar as contas e nós vamos cruzar os braços aqui, senhores e senhoras. É isso que nós vamos fazer? E aí vem o líder do governo querer cobrar da oposição que vote. Tem muitos projetos, deputado, tirando o projeto do deputado Luiz Fernando, os outros projetos aqui eu tenho concordância total, são projetos importantes. Mas eu queria chamar a razão aqui dos senhores. Nós vamos votar o projeto dos deputados que são importantes, abrir mão da obstrução, o governo vota a LDO do jeito que mandou para essa casa,
executa a LDO e nós vamos assistir depois na televisão, na internet, nas redes sociais e nos jornais, as universidades sem dinheiro para pagar as contas, tendo tido a chance de resolver essa questão aqui? Está na nossa mão. Ah, vamos falar, mas votar a LDO não resolve, deputado. É verdade, mas é um aceno. Pelo menos essa casa disse que o executivo precisa abrir um diálogo com as nossas universidades. Já basta a barbaridade de nós termos no estado de São Paulo a relação de matrícula no ensino superior público para o privado 10:1. Se São Paulo fosse um país, nós seríamos o país com o maior número de alunos matriculados da rede privada de ensino. Ou seja, o país que tem o ensino superior quase todo privatizado. De cada 100 alunos matriculados no ensino superior em São Paulo, 10 estão na universidade pública. E nós sabemos que, infelizmente, o grupo Croton, que controla quase todas as universidades privadas do Brasil, ele não oferece o ensino, a pesquisa e extensão. Ele só oferece o ensino. Porque a educação no mercado, ela tem um fim muito claro. Não é avançar a ciência, avançar a humanidade, avançar a sociedade. A educação no mercado, o fim dela é um único, exclusivo. É dar remuneração no final do mês para os acionistas da empresa. Ah, mas a empresa de educação cumpre um papel social? Cumpre sim, muitas vezes até cumpre. Só que a regra é fazer dinheiro com a educação. E educação que faz dinheiro é uma universidade para dar lucro, ela não pode fazer a pesquisa e a extensão. Porque pesquisa e extensão não dá retorno financeiro, porque é muito caro você ficar bancando pesquisador, às vezes anos, 10, 15 anos para fazer a descoberta de uma vacina contra uma doença, para fazer a descoberta de um remanejamento florestal necessário, para fazer a descoberta de algum método pedagógico que possa revolucionar o processo pedagógico nas escolas, uma descoberta nas áreas tanto das ciências sociais quanto das ciências naturais, podem demorar anos. E, inclusive, a chance de, depois de anos, ser uma linha de pesquisa que não dê resultado é muito grande. Aliás, o erro é a coisa mais comum que tem no processo científico. Errar faz parte, só que isso não dá lucro, não dá dinheiro. E a lógica da educação privada é dar dinheiro. Por isso que é uma tragédia para o estado mais rico da federação ter todo o ensino superior privatizado, como é a regra hoje no estado de São Paulo. Nós votamos o Plano Estadual de Educação e, infelizmente, nos próximos 10 anos, nós não vamos alterar, porque não colocamos isso como objetivo estratégico para a educação de São Paulo. Agora, já não colocamos como objetivo estratégico para a educação de São Paulo mudar a estrutura educacional nossa. O governo, tem uma crise, é verdade, mas o governo contribuiu para a diminuição da arrecadação do ICMS. As universidades não conseguem fechar as contas. E nós vamos assistir isso aqui de braços cruzados? Ver a greve? Uma, duas, 3 universidades inteiras paradas aqui no estado de São Paulo? Portanto, senhor presidente, eu acho que a questão da obstrução, ela se justifica. Nós não podemos abrir mão dessa discussão, porque em anos passados já conseguimos aqui construir um consenso para aprovar os 10% do ICMS para as universidades e poderíamos fazer isso novamente. Eu não entendi até agora por que a intransigência na base do governo em torno dessa questão, mesmo diante de um cenário de crise como é o que está colocado hoje. E para concluir, é um momento de defender os serviços públicos. Infelizmente se instalou em Brasília uma quadrilha na acepção profunda da palavra, não é? Tem 6 ministros envolvidos na Lava Jato, o atual presidente da República é ficha suja, foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Uma quadrilha se instalou em Brasília e eles colocaram uma lei que está no Senado da República agora, para congelar os investimentos em saúde e educação para os próximos 20 anos. É impressionante a disfarçatez dessas pessoas. A discussão da dívida, porque não tem dinheiro, ninguém discute a dívida. Beneficia 200 mil famílias no Brasil, só. A dívida ninguém discute. A sonegação também ninguém discute. Aqui em São Paulo a sonegação é em torno de 160 bilhões. Os auditores da Receita Federal dizem isso. Ninguém discute. Isenção fiscal,
sem nenhuma contrapartida, ninguém discute. Agora, cortar dinheiro da saúde e educação, nossa, é o mote preferido. É o mote preferido. Portanto, não dá para admitir retrocesso nessas áreas. A Constituição de 88 foi um norte para todos nós, está lá, claro, cristalino, que o Estado brasileiro tem obrigação de prover saúde, educação e uma série de outros serviços. Em que pese o secretário estadual de educação não achar isso, que é um juiz de carreira, uma tragédia para nós. Ele escreveu um artigo, só para concluir, senhor presidente, o secretário estadual de educação escreveu um artigo, publicou no site da Secretaria de Educação, dizendo que serviços essenciais é o judiciário e a segurança pública. Não incluiu educação e saúde lá. Portanto, ele acha que saúde e educação não é serviço essencial. Esse é o perfil, infelizmente, aí do nosso atual secretário estadual de educação. Não é? Mas ele não tem importância, o que importa é o que está na Constituição. E está lá, claro, cristalino, que a saúde, a educação, cultura, ou seja, os direitos sociais são fundamentais e o Estado tem a obrigação de provê-los. É por isso que nós estamos aqui para defender a lei maior do país, que as nossas universidades não fiquem no estado falimentar que estão hoje, sem recursos, e que na LDO seja incluída aí a emenda dos 10% do ICMS para poder fechar as contas das universidades e a gente não ter essa situação dramática que está tendo hoje, que é essa situação de greve nas 3 principais instituições de ensino aqui do Estado de São Paulo. Então, esse é o motivo da obstrução. O motivo 9, e eu quero chamar aqui a consciência, os membros da base do governo, para abrirem um canal de diálogo que a gente possa aqui fazer um entendimento em torno dessa situação.